Bom dia, pessoal. Eu sou a Luciana, para quem não me conhece. Trabalho com astrologia nas vertentes psicológica e sistêmica e quis vir gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre um encontro muito poderoso e muito curador que a gente teve nos céus no dia de ontem. Foi um encontro entre os planetas Júpiter e Netuno no signo de Peixes, um encontro raro, um encontro que aconteceu pela última vez em 1856, neste signo, e vim falar um pouquinho para vocês sobre o que é esse encontro, o que essa energia propicia e abre para a humanidade, e também gostaria de partilhar nesse vídeo algumas experiências que eu vivi no dia de ontem, atendendo algumas pessoas, coincidentemente que não é coincidência, né? A gente que trabalha com essa visão astrológica das sincronicidades, a gente entende que sempre o que vem até nós tem um poder de comunicar algo, de trazer algo que muitas vezes, se a gente estiver atento, aquilo pode nos servir como uma orientação e como uma informação importante para nos direcionar. Então, eu gostaria de partilhar algumas experiências que eu tive ontem, no dia de ontem, atendendo algumas pessoas, coincidentemente do signo de Peixes e do signo de Virgem, sem programação. Essas pessoas vieram para o atendimento até meio em cima da hora. E a partir das coisas que a gente viu e conversou sobre o mapa pessoal dessas pessoas e a energia do encontro de ontem, eu pude perceber, assim, alguns direcionamentos e uma experiência pessoal comigo mesma e em contato com essas pessoas que eu atendi no dia de ontem. Eu pude perceber um momento, assim, de muita tomada de consciência e de muita cura emocional. Mas, primeiramente, eu queria partilhar um pouquinho com vocês sobre essa energia que ficou... Esse encontro, esses dois planetas já estão se aproximando já faz um tempo, e ontem foi o ápice desse encontro, né? Eles estiveram em conjunção, como a gente fala em astrologia, eles realmente se encontraram, e essa energia, ela vai perdurar aí por um período, essa energia vai reverberar ainda por um período longo, mas a gente está agora nesse momento em que esse campo, em que essa força do encontro dos dois está muito presente. Então, quando a gente está atento e quando a gente está disposto a fazer a leitura de tudo o que acontece, das nossas emoções, dos sentimentos, das coisas que acontecem no momento em que o encontro desse se dá, é como se nós estivéssemos abrindo portais de tomada de consciência e portais de percepção. Então, essa energia, Júpiter e Netuno, juntos em Peixes, os dois são planetas que estão muito ligados à busca da espiritualidade, à busca da transcendência. Júpiter é o grande benéfico da astrologia. Ele é responsável por fazer com que a gente amplie a nossa visão de mundo. Ele é responsável por fazer com que a gente amplie a nossa consciência. Tá? Então, Júpiter tem aí a fama de toda energia, todo signo em que ele entra e que ele toca, ele traz uma expansão, ele traz um crescimento, ele traz a ampliação da visão. Então, em Peixes, é como se ele trouxesse a ampliação dessa visão no sentido das questões relacionadas ao signo de Peixes. E Peixes é um signo que está ligado ao inconsciente, pessoal e coletivo, e a gente sabe que no inconsciente a gente guarda muita coisa, a gente tem lá muitas histórias, muitas experiências, a gente tem no inconsciente uma bagagem pessoal, familiar e ancestral muito vasta. Então, quando Júpiter toca Peixes, é como se ele ampliasse a nossa capacidade de entrar em contato com esse inconsciente nosso, enquanto indivíduos, e do coletivo. E também esse inconsciente da nossa família, tá? E Júpiter também é um planeta que está muito ligado a propiciar que a gente transforme crenças, que a gente crie um novo sistema de orientação, de valores e de sistema de valores de vida e sistemas de funcionamento de vida. Tá? Peixes é um signo que está muito relacionado às finalizações e aos reinícios. Tá? Peixes, ele lida com o sutil, ele lida com o que não é material, com o que não é físico, com tudo aquilo que está num campo invisível nos permeando e que nos influencia, com quem a gente, uma energia com a qual a gente troca, um campo no qual a gente troca informação, emoções.
E nós, seres humanos, nós nascemos com uma habilidade que a maioria de nós não sabe usar, mas é uma habilidade muito peculiar e muito poderosa, e que seria muito importante todos nós desenvolvermos. Alguns têm isso muito desenvolvido e outros, a maioria da humanidade não tem, que é essa capacidade de permear esses universos, esse universo físico, material, com esse universo não material. Esse universo não material, e tem muita coisa nesse universo não material, esse universo não material, a gente pode classificar, qualificar esse universo não material na energia de peixes. É como se peixes lidasse com tudo que não é material, com tudo aquilo que não é físico, com tudo aquilo que me permeia, ideias, emoções dos outros, as minhas, da minha família, em tudo que está nesse campo não material com o qual me relaciono, mas muitas vezes eu não consigo ter clareza, consciência. E eu não desenvolvo essa habilidade de me relacionar com esse não material de uma maneira construtiva. Então, Júpiter, muitas vezes, ele traz para a gente a necessidade de começar a tomar consciência, desenvolver, quando ele está em peixes, ele propicia que a gente desenvolva essa capacidade de se comunicar, de trocar com esse meio não físico. E nesse meio não físico, gente, tem muita coisa, né? Tem muita coisa positiva, muita coisa bacana e tem muita coisa difícil, muita coisa pesada. A gente pode classificar a energia de peixes como energia do campo, esse campo positivo, esse campo de alta vibração, esse campo de uma espiritualidade, de uma energia elevada, e a gente pode classificar essa energia no negativo de peixes como esses campos pesados, doloridos, densos, essa massa de sofrimento que permeia o planeta, tudo isso está muito relacionado a esse campo, a essa energia de peixes. E Júpiter lá nos oferece a possibilidade da gente transformar a nossa maneira de se relacionar, de se conectar e de tomar consciência com esse campo invisível. Já Netuno, ele é um planeta muito misterioso e ele é o regente moderno de peixes. Júpiter é o regente clássico e Netuno é o regente moderno. Netuno é um planeta muito, muito misterioso, porque ele lida, em peixes ele está em casa, ele lida com atributos muito semelhantes ao signo de peixes. Netuno é o planeta da espiritualidade, é o planeta que nos conecta com essa natureza da supraconsciência, dessa consciência que não é ordinária, dessa consciência que é muito cósmica e superior e que, de certa forma, nos condiciona e nos coloca em contato com essa força da criação. Tanto que Netuno, ele é um símbolo que está relacionado aos oceanos, ao mar. E o mar é de onde surgiu a vida, né? A vida veio do mar. E a energia de Netuno, ela tem muito a ver com essa capacidade de oferecer essa possibilidade da criação, essa possibilidade da vida, de vir a ser algo, de nos conectar com essa força criativa maior, e que vem de um campo muito maior, que vem de uma força que permeia a humanidade inteira, que permeia toda a criação. Então, Netuno é um planeta, ele lida com questões assim muito invisíveis, mas muito poderosas. Ele lida com questões que têm muito a ver com essa capacidade nossa de transcender a matéria, de transcender a compreensão menor da vida, de ir para uma esfera maior, de ir para uma instância maior, de conexão entre a vida física, a vida animal, a vida humana, a vida do planeta, essa conexão de toda a vida, conectada com toda a vida, e essa compreensão de que a gente faz parte de um todo, que a gente faz parte de uma força maior que conduz e que tem uma lei, uma lógica maior. Então, Netuno é um planeta que nos leva muito a nos conectar com esses valores relacionados ao divino, relacionados ao que a gente não consegue ter controle e ter a materialidade dessas leis. Tá? Então, esses dois planetas, quando eles se encontram em peixes, eles trazem para nós um potencial de transcender
o aqui e agora, de transcender as nossas limitações. Os dois planetas, eles lidam com a expansão de limites. E essa expansão de limites, ela precisa acontecer muitas vezes na nossa consciência, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de se comportar. Então, em Peixes, esses dois planetas, eles trazem a possibilidade da gente expandir as nossas limitações. E muitas vezes essas limitações, elas vêm desse campo interno nosso, na qual a gente traz uma série de experiências que são nossas, ou que são do nosso sistema familiar, ou que são da coletividade, da humanidade como um todo. E esse campo interno de experiências cria uma série de... Quando as experiências são doloridas e são difíceis, esse campo interno cria uma série de limitações e cria uma série de mecanismos em que a gente fica funcionando no mesmo lugar. E quando Júpiter e Netuno se encontram em Peixes, eles abrem a possibilidade da gente quebrar e romper esses limites que fazem a gente permanecer num esquema de sentimentos, de emoções e de pensamentos viciados e fechados, e que pode estar funcionando na nossa alma já por muito tempo. Então, é como se a gente recebesse agora uma força propícia para que a gente possa ampliar esses limites e quebrar determinados condicionamentos, tá? Essa energia, esses dois planetas em Peixes, eles também propiciam que a gente comece a encontrar dentro de nós um lugar de segurança e de conexão com a divindade. E essa divindade é uma divindade que ela é externa, mas ela é principalmente interna. É como se essa energia propiciasse que a gente encontrasse a nossa parte divina. Aquele lugar em nós em que nós somos divinos, puros, em que nós somos essa força maior que conduz tudo. Então, essa energia, ela está disponibilizando a possibilidade de cada um se conectar com esse lugar interno de divindade e de inteireza. De se sentir inteiro, de se sentir pleno, de se sentir divino. Mesmo eu estando aqui no meu dia a dia, cheio de problemas, com boleto para pagar, com crianças para cuidar, com todo um funcionamento rotineiro que eu preciso dar conta, que às vezes nos deixa muito estressados, que nos deixa muito fora do centro, mesmo com a vida acontecendo aqui no mundo prático, no mundo material, essa energia propicia que todo mundo encontre esse lugar de força e de divindade interna, mas para isso a gente precisa silenciar. A gente precisa estar muito conectado com o que está acontecendo dentro de nós, em termos de emoções, em termos de pensamentos, em termos de contatos que a gente tem com pessoas, com situações que acontecem no nosso entorno. Esse conjunto de situações, eles vão trazendo para nós uma orientação sobre como que está o meu interno, que se comunica com o meu externo. Então, essa energia, ela propicia que a gente comece a tomar essa consciência e que a gente comece a se dar conta que dentro da gente tem um lugar de paz, um lugar de inteireza e um lugar divino. Que quando eu me encontro muito nesse caos de responsabilidades, de situações conflituosas, de coisas para resolver, eu consigo me refugiar nesse lugar, me conectar com essa força divina e inteira, e que me traz esse estado de completude, de confiança. Eu consigo ir para esse lugar meu, aonde eu entro em contato com isso, e isso todo mundo tem, gente. Todo mundo tem um lugar assim dentro de si. Essa energia está propiciando que a gente encontre e que a gente reforce essa conexão. Ir para esse lugar dentro da gente, e que muitas vezes tem a ver com o coração. Muitas vezes tem a ver com o nosso cardíaco, com o coração. Esse lugar onde eu encontro o meu centro, onde eu me conecto com a divindade que mora dentro de mim e com a divindade que eu sou, porque dali vem as respostas, dali vem a orientação, dali vem a serenidade para eu tocar todos os meus desafios que têm a ver com a minha rotina, com o meu cotidiano. E peixes ele funciona muito, é uma energia que funciona muito em parceria com Virgem. Os dois signos, eles são complementares, e são opostos e complementares. E Virgem tem a ver com essa rotina, com as responsabilidades do dia a dia, com as coisas que eu tenho que cuidar, com as coisas que eu tenho que resolver, com o que eu tenho que aprimorar para fazer funcionar melhor. Então, Virgem é um signo de terra, é um signo que tem muito a ver com esse funcionamento mundano da vida. E energia de peixe é energia que tem a ver com a espiritualidade, com esse lugar sagrado, com o qual eu tenho que me descobrir e me conectar constantemente. Porque
porque dali que vem a razão, que vem o sentido, para eu funcionar nesse mundo material de um jeito prático, de um jeito que gere resultado, mas que esses resultados tenham sentido para a minha vida. Então, Netuno e Júpiter juntos em Peixes, eles vão, esses planetas, eles estão propiciando que a gente encontre e que a gente renove essa conexão com essa espiritualidade que mora dentro de mim, com esse lugar que me abastece, com esse lugar que me conecta com a divindade, que me conecta com o meu centro, que me conecta com um estado de harmonia e de paz interna, para que eu possa tocar os meus desafios mundanos no dia a dia. Tá? Então, encontrar esse lugar que todo mundo tem, por mais caótica que seja a vida de cada um, encontrar esse lugar, se conectar com esse lugar, se abastecer do conforto, da certeza, da confiança e da fé que esse lugar interno gera na gente. Se conectar com isso e se abastecer dessa força, se abastecer dessa serenidade, dessa confiança e dessa fé que tem algo maior que conduz tudo, tá? Então, a gente tá num momento, assim, que tudo que está acontecendo, a gente está numa fase em que a humanidade está passando por um processo muito profundo de transformação, um processo de ter que, a fórceps, na marra, fazer transformações profundas. Então, é muito importante que a gente aproveite essa energia de Júpiter e Netuno para encontrar e para fortalecer a nossa conexão com esse lugar de força, de confiança e de entrega a algo maior. Esses dois planetas em Peixes é como se eles estivessem banhando a humanidade com a possibilidade de todo mundo encontrar esse lugarzinho em si. Porque a gente vai precisar desse lugar interno de refúgio, desse lugar onde a gente se entrega para algo maior e onde a gente confia, para poder resolver e seguir tocando os nossos desafios aí, tá? Então, eu queria partilhar um pouco com vocês as experiências que eu vivenciei ontem com atendimentos que eu fiz, e foram atendimentos em que as pessoas eram piscianos e virginianos, os dois signos que funcionam juntos, né? E sem programar, vieram piscianos e virginianos ontem, e as questões que eles trouxeram foram situações muito doloridas, tá? Foram situações que deixam as pessoas, assim, muito perdidas e muito doloridas, e vou partilhar um pouco com vocês, assim, da história deles, e de como entrar em contato junto com eles, com essas histórias, de como essa experiência me fez perceber que bom que eu consegui ter o discernimento e consegui, junto com eles, conduzir para esse estado de conectar com esse lugar, para eles compreenderem esse estado de sofrimento, esse estado de se sentir perdido que eles trouxeram, mas que na nossa conversa nós fomos juntos para esse lugar de paz, de força interna, aonde nesse lugar interno de paz e de força havia um lugar que trazia compreensão e que trazia consciência sobre todo esse estado de confusão e de sofrimento. E nesse lugar que trazia essa compreensão, pôde-se acessar uma força e uma consciência diferente sobre o porquê de tanto sofrimento, sobre o porquê de se sentir tão perdidos. E essa aceitação de como esse processo também está fazendo parte da evolução deles, e que ali por trás desse sofrimento e desse estado de se sentir perdido, eles também tinham ali um aprendizado, e eles tinham ali também uma força. E essa compreensão, ela precisou vir muito dessas pessoas entendendo a pureza e a força que existe dentro delas a partir de tudo que elas vivenciaram. É como se fosse... Eu li um texto ontem muito especial que falava da energia do mago, o mago do tarô. E li um outro texto complementar que falava da energia do louco, tá? Essas duas cartas do tarô. O mago, ele tem a ver com essa capacidade de transformar as forças, de transformar o polo positivo em negativo, o polo negativo em positivo.
Então, quando a gente traz uma bagagem de muito sofrimento, de muitas dores, e essa energia de Júpiter e Netuno, gente, também vai estar nos conectando com esse inconsciente, onde existe muita situação dolorida, aonde pulsa a dor do mundo. E os atendimentos de ontem me trouxeram histórias, assim, extremamente dolorosas. Extremamente dolorosas. Uma situação e foram atendimentos que trouxeram histórias do sistema familiar dessas pessoas e de como essas pessoas estavam sofrendo dores e dificuldades que eram da história de pessoas do sistema delas, de mãe, de pai, de como essas pessoas, por amor cego, estavam conectadas com essa dor e de como essa dor, ela prendia o sistema todo num lugar de muita incapacidade, de muito autoabandono. Essa energia de Júpiter e Netuno em Peixes também vai abrir, vai facilitar com que a gente acesse essas histórias e essas feridas que podem ser minhas, da minha história. E quando eu falo minhas e da minha história, eu estou me referindo a mim enquanto um ser que nasceu nessa existência, que traz uma história intrauterina, que traz uma história de primeira infância, que traz uma história de desenvolvimento biológico, do meu nascimento até a minha idade atual, mas eu me refiro também a mim como um ser que já está vindo de outros tempos, que já está vindo com uma outra bagagem. Júpiter e Netuno em Peixes vão abrir esse campo de informação sobre essas feridas, sobre essas dores que eu trago enquanto um ser individual e enquanto um ser coletivo, que faz parte de uma família. Então, essa energia também vai propiciar que a gente entre em contato com essas feridas, que a gente entre em contato com essa dor que é minha, mas que também é do meu grupo familiar. E ontem os atendimentos trouxeram muito dores que eram do grupo familiar e que essas pessoas estavam carregando. Então, teve uma situação ali no atendimento em que a pessoa estava se sentindo pessoa extremamente talentosa, sensível, pessoa que vem com um dom, assim, para auxiliar, para cuidar. Essa coisa do auxílio e do cuidado também tem muito a ver com esse eixo, Virgem e Peixes. Virgem e Peixes tem muito a ver com essa capacidade de acolher, de ouvir, de ajudar a pessoa a se restabelecer para que ela possa voltar mais inteira. Tá? Então, a gente vê muitos terapeutas, muitos psicólogos, muitos profissionais da área de saúde que tem esse eixo muito forte no mapa, Virgem com Peixes. Então, um dos atendimentos, a pessoa tem um talento enorme para cuidar, para se tornar uma cuidadora, é uma pessoa extremamente sensível, mas se sentindo muito perdida em relação a escolhas profissionais, com vontade de tomar uma outra direção, com vontade de executar outros projetos, mas muito presa num vício e muito presa numa estrutura que já vem anteriormente a ela, que é muito forte no sistema feminino da família dela, vem muito condicionada por um sistema aonde ela esquece dela mesma e ela se coloca totalmente a serviço de viver os projetos dos outros, de atender as demandas dos outros e cada vez mais se desconectar de si mesma. Então, ela se sentindo com muita vontade de tomar um caminho próprio, de desenvolver algo próprio, mas sem a matéria-prima, sem a experiência e sem essa força de se conectar com ela para descobrir o que é que realmente ela precisa fazer e como ela vai fazer, porque ela vem desse mecanismo de funcionar sempre em função de atender os outros. E isso é típico de um peixe desequilibrado. E essa pessoa que eu atendi, ela era do signo de Virgem. Esse peixe desequilibrado, ele faz com que muitas vezes a gente viva muito esse papel de estar a serviço do todo, estar a serviço de todo mundo, mas uma dificuldade enorme de construir uma identidade, um limite aonde eu consiga me conectar comigo para eu viver a serviço de mim mesmo, para que eu priorize as minhas necessidades, priorize as minhas questões, e aí acontece esse desequilíbrio, a pessoa fica com uma extrema dificuldade de olhar para ela mesma, porque ela está sempre nesse vício e nessa dinâmica que já era sistêmica, já era familiar, outras pessoas, a mãe, a bisavó, viviam desse processo de estar sempre a serviço dos outros e desconectadas de si mesmas. Peixes pode, na vertente negativa, Peixes pode se tornar muito o salvador, tá? Do lado negativo.
Ele pode ser aquele que se coloca em sacrifício para poder salvar o outro, mas que não consegue salvar e não consegue priorizar a si mesmo. Então, é uma das coisas nessa energia negativa de peixes que a gente vai ter que coletivamente ou a nível pessoal olhar muito. Esse equilíbrio entre estar a serviço, servir ao outro, estar à disposição dos outros, cuidar dos interesses do outro e da coletividade, versus essa necessidade de eu ter espaço para mim, de eu conseguir viver essa doação em equilíbrio e sair dessa dinâmica aí do Salvador, né? E isso me faz lembrar, nós estamos agora na Semana Santa, né? Domingo a gente vai ter a Páscoa, e a Páscoa, ela é o símbolo dessa renovação, né? É o símbolo desse renascimento do Cristo em nós, esse renascimento dos atributos positivos. Jesus Cristo, ele foi um avatar que marcou a era de peixes, e o negativo da era de peixes tem muito a ver com esse autossacrifício, com esse sacrifício de mim mesmo em função de uma ideologia, ou em função dos outros, ou em função de crenças. Então, a gente está passando por um processo aí de ter que curar essas estruturas de autossacrifício. E a Páscoa, que nessa Páscoa a gente possa renovar esse equilíbrio, o senso desse equilíbrio entre me colocar em sacrifício, não priorizar a minha identidade, as minhas necessidades, resgatar a necessidade de viver esse equilíbrio comigo mesmo para que eu possa, em equilíbrio, servir a humanidade, servir o outro. Então, esse primeiro atendimento trouxe essa situação muito escancarada, a pessoa talentosa, com dons, mas perdida dela mesma, sem conseguir dar uma direção para a vida dela, tá? E muito à mercê das demandas e das necessidades e de tudo que o externo exigia dela, e se sentindo perdida, porque ela preocupada com questões e com problemas e com demandas que são dos outros e não conseguindo vir para esse lugar de interesse, para esse lugar de força, para esse lugar de conexão com ela mesma, para ela conseguir estar com ela e trazer clareza para o que ela precisava desenvolver por ela mesma. Então, ontem essa experiência com essa pessoa foi uma amostra, assim, do que essa desconexão com a minha identidade e essa dinâmica de autossacrifício e de não conseguir ter esse equilíbrio entre eu e as minhas relações, do quanto isso gera tristeza, insatisfação, autoabandono, vazio existencial, tá? E essa energia de Júpiter e Netuno em peixes vai fazer com que a gente se dê conta desses mecanismos de comportamento, vai fazer com que a gente se dê conta de que a gente precisa buscar essa conexão com o eu mesmo, comigo mesmo, para que eu consiga ter a clareza, para que eu consiga viver essas relações em equilíbrio, para que eu consiga dar uma direção para a minha vida que seja muito minha, que tenha a ver comigo, que tenha a ver com dons, talentos, que me propiciem desenvolver um projeto que seja meu, e que possa estar a serviço das pessoas, mas em equilíbrio. E aí um segundo momento em que eu atendi umas outras pessoas e que vieram histórias de muita dor, com profundo autoabandono vivido por pessoas do sistema familiar dessas pessoas que eu atendi, e um autoabandono extremo, assim, que levou à escolha por se tirar a vida. E isso também tem muito a ver com uma energia desequilibrada de peixes, porque peixes, ele fala, no negativo, ele fala desse lugar em que eu me esvazio, em que tudo perde sentido, em que tudo perde o valor. Então, peixes, ele é essa força e Júpiter e Netuno pode nos conectar com esses dois estados, pode nos conectar com esse estado extremamente positivo dessa energia de que eu sou parte de um todo e esse todo me preenche, mas esse arquétipo também pode levar a gente para um lugar onde eu me sinto totalmente fragmentado e vazio de mim mesmo, que também não é positivo e que pode levar a gente a viver uma série de situações bem problemáticas. A gente pode escolher morrer, a gente pode... E esse escolher morrer, gente, às vezes esse escolher morrer, ele pode ser muito sutil. A gente pode escolher ir para a morte, para ir para esse lugar de vazio, de sem sentido. A gente pode escolher
muito inconscientemente isso e construir essa escolha pela morte de uma maneira muito, muito imperceptível, muito sutil. E situações que podem levar a gente para uma morte mais, por escolher a morte de uma maneira mais declarada mesmo, né? Que é fazer algo diretamente para nos tirar a vida. Ou recorrer a vícios, recorrer a comportamentos que vão nos levando para essa morte que vai acontecendo sutilmente. Então, Júpiter e Netuno também vai fazer com que a gente entre em contato com esse vazio, com essa dor que muita gente está vivendo hoje. São as depressões profundas, são esses estados de que não existe saída, de que não existe solução. E a gente está vivendo um tempo em que isso está vindo à tona de uma maneira muito forte. Tanto que os profissionais que cuidam aí da saúde emocional e da saúde mental, esses profissionais estão, o trabalho deles não está tá crescendo e está sendo cada vez mais demandado, porque a gente vive um tempo em que essa situação de dor e de vazio emocional está chegando ao extremo. Então, Júpiter e Netuno também vai colocar a gente em contato com esse lugar em nós que sente essa dor profunda, porque nós fazemos parte desse coletivo. Nós também temos um lugar aonde dói a ponto da gente sentir que não tem solução, onde a gente se sente totalmente impotente. Então, essa conjuntura que se abriu ontem, ela nos coloca a possibilidade da gente sair desse lugar de muita dor e de muito vazio, e de muito autoabandono, e de muito autossacrifício. Sair desse lugar em que pessoal e coletivamente a gente pode estar, para que a gente abra. Essa energia, ela está trazendo, ela está mostrando que existe esse lugar e que a gente pode escolher respirar e dizer, eu vou sair desse estado e eu vou me colocar no colo dessa força espiritual que me leva para esse lugar de força, de compreensão, e que essa compreensão, muitas vezes, ela me ajuda a construir o respeito, a tolerância, a paciência e a amorosidade para comigo mesmo e para com os outros. Então, esse Júpiter em Peixes, ele vem trazer esse desafio agora, ele vem trazer essa possibilidade da gente fortalecer em nós esse lugar de força, esse lugar de realmente renascer nas águas da divindade, mas essa divindade é interna. E nós sempre somos seres duais, eu sempre falo isso, nós somos, aqui no mundo da matéria, nós somos seres duais. A gente tem esse lugar do abismo, esse lugar do autoabandono, esse lugar da tristeza profunda. Se eu não sinto isso, alguém próximo possivelmente pode vivenciar, ou eu posso ter alguém na minha família que vivencia ou que vivenciou essa dor profunda, né? E se isso está perto de mim, é porque, de certa forma, isso também é meu. E eu preciso olhar para isso, para esse lugar do meu abismo de dor. E Júpiter e Netuno juntos em Peixes vão mostrar para nós o nosso abismo de dor. Mas Júpiter e Netuno em Peixes vai mostrar também para a gente que a gente pode, com consciência, com compreensão e sem escapismo, tá, gente? Porque é outra dinâmica que a gente anda vendo muito. As pessoas fugirem desse lugar de dor, virar as costas, não querer olhar, assumir uma postura ali, de alguma maneira, colocar uma pedra e não olhar para aquela dor, mas aquilo tá ali. E Júpiter e Netuno em Peixes vão fazer com que a gente possa agora sentir força e sentir amparo para olhar para esse nosso abismo, pessoal, familiar ou coletivo. Porque a gente sabe que a humanidade está num abismo. E a gente agora, pessoal e coletivamente, a gente precisa olhar para o nosso abismo para que a gente possa se retirar de lá e vir para esse lugar de força e de conexão. E nesse lugar de força e de conexão, a gente consegue ter compreensão sobre o porquê das dores, sobre o porquê dessas dificuldades emocionais, sobre o porquê eu me sinto, às vezes, tão sozinho, tão abandonado. Então, essa força, esse encontro de ontem, ele vai amplificar, ele vai trazer escancaradamente essas dinâmicas, para que a gente possa, como um mago, fazer essa dança entre transformar o que dói em compreensão e em força. Tá? A carta do mago fala desse poder, de entrar em contato com essa densidade, com esse peso, com esse sofrimento, mas ao mesmo tempo ter a possibilidade de transformar isso em algo que contribua com a minha compreensão, com a minha evolução e com a minha humanidade, no sentido de eu me tornar mais humano, me acolhendo nas minhas fragilidades e a partir daí me potencializando para que eu possa acolher a fragilidade do outro também.
Então, é uma energia muito espiritual, muito benéfica, que nos impulsiona a viver milagres, mas esse milagre ele precisa acontecer na minha vida, ele precisa acontecer através da minha ação, não é que vai descer um milagre e vai resolver tudo. Esse milagre, ele vem a partir dessa tomada de consciência, a partir da expansão da consciência de mim, sobre mim mesmo, sobre as histórias, sobre as situações que estão perto de mim. Júpiter é o planeta da tomada de consciência, da mudança de valores, da transformação e da criação de novos valores, tá? Esse encontro também propicia uma série de outras questões de sensibilidade, de mediunidade. Júpiter e Netuno também vai abrir um campo grande aí para a questão das artes, da expressão artística, da criatividade, mas principalmente essa energia, ela tem muito a ver com a gente transcender esse lugar de traumas, transcender esse lugar de dor, tá? É uma energia que vai trazer para todo mundo um lugar onde a gente pode se inspirar para renovar. E domingo a gente está com a Páscoa aí, momento de renovação. E que essa energia ela possa realmente trazer, materializar esse sentido prático e presente desse lugar de inteireza, desse lugar de espiritualidade, que consiga fazer com que a gente vá, através dessa inspiração e dessa conexão, para um outro nível de tolerância, de compreensão, de acolhimento para com nós mesmos e para com todo mundo, as pessoas próximas, enfim, tá? Então, queria partilhar um pouco disso com vocês. Ontem, essa conjunção para mim foi vivida na prática entre esse lugar de autossacrifício, de dor, que é o polo negativo de Peixes, e ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer essa conversão, essa compreensão que nos levou para um estado de completude, de consciência em relação a toda essa dor, que eu pude ouvir as histórias dessas pessoas e a gente conseguiu mergulhar nessas histórias e olhar para essas histórias e sair dessas histórias com uma compreensão que nos deixou nessa energia de, poxa, que força magnífica é essa que nos conduz e que nos traz a clareza de que a partir de algo muito ruim, de algo que dói muito, eu posso ir para um lugar de muita beleza e de muita força, tá? Eu acho que é isso. Feliz Páscoa e até o próximo vídeo.